Olá, bom dia, bom dia, bom dia, querido amigo, querido aluno, como você está? Tudo bem? Hoje vamos falar de um tema super relevante e super importante, que é como vender bens dentro de um inventário extrajudicial. Se você não me conhece, eu sou João Henrique Barbosa, tabelião em um dos maiores cartórios de notas do Brasil e me dedico a falar exclusivamente para advogados e profissionais que atuam na área do direito, especificamente com inventários. E trago aqui questões práticas de todas as terças-feiras e às quintas-feiras, às 7h27 da manhã, para que você possa ter um conhecimento mais prático da advocacia em inventários e com temas que, de verdade, trazem uma resolução de um problema para a sua atuação no dia a dia. Então, se você quer ser um advogado especialista, se você quer ser um profissional que trabalha nessa área de inventários e sabe de coisas e questões práticas, eu quero que você já deixe aí o seu like nessa live, ou no Instagram, e já compartilha com aquele seu amigo advogado que também quer ter um pouquinho de conhecimento prático do dia a dia da atuação em inventários. E hoje eu vou falar de um tema que é extremamente relevante para quem atua nessa área, e principalmente é um tema muito, apesar de já existir a previsão legal para isso, é um tema muito novo e que poucos advogados exploram e utilizam essa ferramenta no dia a dia. Então, lá no cartório, hoje, a gente faz em média, sei lá, uns 500 inventários todos os meses e eu vejo infinitos inventários que o advogado acaba deixando de lado ou ele deixa de agir, atuar naquele inventário, simplesmente porque os herdeiros não têm dinheiro para pagar os impostos, para pagar as dívidas que o falecido deixou, e aí o advogado acha que tem que entrar com aquele inventário judicial se os herdeiros não têm dinheiro para poder pagar os impostos e as dívidas. E aí ele fala assim, pô, não vou atuar nesse inventário porque vai demorar muito tempo, o patrimônio é pequeno e não tenho muito interesse. Bom, e algo que os advogados que são especialistas conhecem é a possibilidade de se fazer a venda de um bem que está dentro do inventário extrajudicial. Geralmente funciona assim, tá? No inventário extrajudicial, vocês sabem disso, nós precisamos ter alguns requisitos, que são os herdeiros maiores capazes, todos devem estar de acordo com a partilha. E aí, muitas vezes, o advogado dá entrada no inventário, quando se faz o cálculo do ITCMD, os herdeiros viram e falam assim, doutor, tudo bem, então agora nós vamos ter que parar com o inventário, porque nós não temos dinheiro para poder fazer o pagamento dos impostos. E aí, o advogado pega e fala o seguinte, então se vocês não têm dinheiro, esse inventário só pode ser feito de forma judicial, o que não é verdade, tá? Existem ferramentas para que o advogado possa realizar o inventário extrajudicial e, dentro do inventário extrajudicial, realizar a venda de um bem para pagar os impostos e as dívidas, tá? Como é que funciona isso na prática, João? Isso é muito simples, porém, se você pesquisar na doutrina e na jurisprudência, você dificilmente encontrará algo que te traga uma solução, uma definição basilar e comum para esse tipo de caso. Então, você que é advogado especialista, você que quer criar jurisprudência no país, tá aí um tipo de pedido que você pode fazer, que com certeza você vai ter situação onde o juiz vai negar e cabe você a recorrer desse pedido para que ele possa, obviamente, no tribunal, ter a concessão dessa situação. E eu vou te mostrar como que você vai conseguir essa autorização para a venda de um bem dentro do inventário extrajudicial. João, então imagina o seguinte, nós estamos fazendo um inventário onde tem 3 herdeiros, tem 5 imóveis e os herdeiros não têm dinheiro para pagar o ITCD. Como é que eu faço a venda de um bem dentro do inventário? Existem 2 formas, basicamente, ou 3, na verdade. A primeira delas, que é a mais comum, é através de uma promessa de compra e venda. Então, o que os herdeiros fazem? Eles procuram um interessado na compra de um imóvel e realizam um contrato particular ou uma escritura pública de promessa de compra e venda, onde o comprador faz o pagamento de um sinal, né, o promissário comprador, ele paga um sinal. Com esse sinal, os herdeiros utilizam esse valor para poder pagar os impostos e destravar o inventário. Consequentemente, ao final, depois do inventário finalizado, eles outorgam a escritura definitiva de compra e venda para o promitente comprador. Qual é a grande dificuldade desse ponto? Você tem um interessado que aceite comprar um imóvel que está dentro do inventário. Óbvio que
você, advogado, tem um papel fundamental nesse contexto para você demonstrar ao comprador que há uma possibilidade de se realizar essa transação, ela é segura e você pode realizar por meio de um contrato particular ou através de uma escritura pública de promessa de compra e venda, deixando todas as cláusulas ali bem estipuladas. Mas, além desse ponto, você tem dessa possibilidade, você pode fazer através de uma cessão de direito hereditário, onde os herdeiros cedem o seu direito hereditário para uma pessoa interessada, seja um outro herdeiro ou seja um terceiro interessado, onde esse cessionário passará a ser o detentor dos direitos hereditários e poderá promover o inventário. Mas, neste caso também, há uma dificuldade de você ter um interessado que conheça das normas e que aceite fazer a compra do bem nessa condição. João, e de que forma, então, que você está falando da possibilidade de você ter venda de bens imóveis ou móveis dentro de um inventário extrajudicial? Eu estou falando da possibilidade de você solicitar um alvará judicial. E muita gente vai falar assim: João, espera aí, então se eu tenho que ir para o judiciário de alguma forma, não vale a pena eu fazer no extrajudicial. Veja, alguns inventários demoram anos num processo judicial. Uma ação de alvará, que é uma ação autônoma prevista no Código de Processo Civil, ela demora às vezes dias. Então, você conseguir um alvará judicial para resolver pontualmente a venda de um bem dentro do inventário é muito mais rápido do que você dar entrada no inventário de forma geral, para que tenha todo o trâmite processual dentro de uma ação judicial muito ampla. Então, veja, se você tem um inventário extrajudicial onde os herdeiros não têm condição de realizar o pagamento dos impostos e talvez as dívidas que o falecido deixou, você pode pedir, através de um alvará judicial, a autorização para fazer a venda de um bem. João, eu já tive caso que eu fiz o pedido do alvará e o juiz negou. Isso existe, é verdade. Mas sabe por que existe? Porque o juiz ele fica com receio da seguinte situação: dele autorizar que seja feita a venda, ele não está acompanhando o processo sucessório, então ele fica com receio de que os herdeiros vão pegar esse dinheiro, vão gastar esse dinheiro e não vão pagar os devedores, os credores, né, do falecido, e nem muito menos o fisco. Então, se o juiz tem um receio de que os herdeiros vão gastar esse dinheiro quando ele autorizar por meio do alvará a venda daquele bem, é óbvio que você, como advogado, você deve levar segurança para o juiz. E como é que você vai levar segurança para o juiz? Basicamente, existem várias formas de você fazer isso. Sua petição, ela não vai ser uma petição genérica. Olha, estou fazendo um inventário extrajudicial e solicito o alvará de venda do bem tal para pagamento de impostos. Não deve ser dessa forma. Você deve convencer o juiz que a venda daquele bem será algo bom para os herdeiros, para a fazenda pública, para os credores e principalmente para o judiciário, que não terá uma ação a mais de inventário correndo na vara sucessória. Então, vamos lá para a previsão legal, tá? Primeira coisa, você vai encontrar a previsão desse tipo de ação, que é uma ação de jurisdição voluntária, no artigo 725, inciso 5º e inciso 7º, tá? Lá você vai ter a previsão legal para você fundamentar a sua petição de pedido de alvará. Essa é uma ação autônoma, exclusiva de pedido de alvará, muito simples, fácil, não é uma ação complexa de se fazer. A previsão legal está no Código de Processo Civil. Então, ela existe e você deve utilizar como base da sua petição. Porque, senão, nós já tivemos casos. Eu já tive, por exemplo, um aluno, tem um post meu aqui que um aluno falou assim: João, eu fiz um pedido de alvará nesse tipo de situação e o juiz confundiu com o alvará da lei e ele citou a lei lá específica. Houve uma confusão de fundamentação legal para o juiz. Então, ele negou porque ele entendeu que naquele caso não se cabia o alvará. Então, veja, aqui a sua fundamentação do pedido de alvará vai ser no artigo 725 do Código de Processo Civil, inciso 5º e 7º, beleza? Primeira coisa que você vai colocar na sua petição, os fatos. Obviamente, você vai explorar bem os fatos. Você vai narrar para o juiz: olha, está sendo feito o inventário extrajudicial, o falecido deixou tais e tais bens. Você vai elencar todos os bens e vai elencar principalmente se o falecido deixou dívidas. Se ele deixou dívidas, você vai indicar quem são os credores, quais são os valores dessas dívidas e, principalmente, você vai elencar qual é a estimativa de valor de gastos do inventário. Então, por exemplo, se você vai utilizar aquele valor para pagamento das dívidas e dos impostos, você deve deixar claro para o juiz que
olha, estou vendendo esse veículo, quero que o senhor autorize a venda desse veículo ou a venda deste imóvel, simplesmente porque com o valor dessa venda, eu vou pagar a dívida A, B, C e os impostos que estão aqui previamente calculados. Por que isso? Porque você tem que deixar claro para o juiz que você não vai dar calote em ninguém. E quando eu digo você, não é você é advogado, você está representando os herdeiros. Os herdeiros vão vender aquele imóvel ou aquele veículo, vão botar o dinheiro no bolso, não vão pagar a dívida, não vão pagar ITCMD e vão sumir com esse dinheiro. Isso é uma preocupação legítima do juiz, porque ele não é o detentor do processo judicial. Ah, João, você podia falar assim, mas basta eu pedir isso para o tabelião, então. Veja, no inventário extrajudicial, o tabelião ele formaliza a vontade das partes. Ele não é julgador, ele não tem poder de decisão. Então é muito importante que você saiba disso. Então você tem que pedir o alvará para o juiz. E por que o juiz nega? Porque o juiz sente medo de que o herdeiro vai pegar o dinheiro, botar no bolso, ou vai gastar aquele dinheiro e vai sumir, e não vai acabar com o inventário. Então, primeira coisa, você vai narrar os fatos para o juiz de forma a dar segurança para ele que existem outros bens para pagar eventuais credores que aparecerem no curso do processo, que as dívidas e os impostos já estão previamente estipulados e que a venda daquele bem é necessária para pagar aqueles impostos. Você vai demonstrar para o juiz, por exemplo, que os herdeiros não têm condição de pagar os impostos. E como é que você vai fazer isso? Você vai colocar lá comprovante de renda desses herdeiros, demonstrando que eles não têm condição de pagar com aqueles custos, que eles não têm outros bens, por exemplo, para poder utilizar para pagar as despesas daquele inventário. E você pode falar assim, João, mas vem cá, as dívidas devem ser pagas com o patrimônio do falecido. Ok, mas os impostos, quem são os devedores, são os herdeiros. Eles são os legítimos devedores desses impostos. Então, eles têm a obrigação de pagar. Mas, se eles não têm a condição de pagar, você pode pedir, por exemplo, que seja feita a venda de um bem para efetivamente pagar os impostos do inventário. Então, você tem que demonstrar isso para o juiz de forma muito clara, para que ele fique muito confortável em autorizar a venda daquele bem no decorrer do inventário extrajudicial. Então, é muito importante que você elenque todas essas dívidas, que você coloque todos os gastos que serão feitos. João, e vem cá, o juiz vai autorizar a venda, e como é que vai funcionar isso na prática, caso ele autorize? Ele vai expedir um alvará de autorização para que o inventariante faça a assinatura do DUT, se for um veículo, ou faça a assinatura da escritura de compra e venda do bem, tá? E aí, dicas para você deixar o juiz mais confortável. Se você vai vender aquele bem, se você tem interesse de vender aquele bem, seja o veículo, seja o imóvel, primeira coisa, você vai procurar um interessado. Você vai falar para os herdeiros, olha, vamos procurar um corretor se for um imóvel, se for um veículo, vamos anunciar o veículo, vamos encontrar um interessado. Com o interessado, você vai conversar com ele, explicar a situação e vai demonstrar para ele que o pagamento daquele bem não será feito para os herdeiros, que ele vai fazer para o processo judicial, ele vai depositar isso em juízo e vai pedir essa autorização para o juiz. E vai levar uma promessa de compra, já uma proposta de compra, para dentro do processo. Então, no seu pedido de alvará, você vai levar uma proposta de compra do interessado, dizendo para o juiz assim, olha, excelência, nós temos que pagar aqui R$100 mil de impostos, queremos vender esse veículo que tem um custo de valor de mercado de R$100 mil, e esse valor vai ser depositado aqui em juízo, para que, então, a gente possa fazer os pagamentos do ITCMD que estão estipulados em R$100 mil, estimados em R$100 mil. Então, é importante que você leve para o juiz também já uma possibilidade de um interessado na compra. Quando você leva uma proposta de compra para o juiz, ele também se sente mais seguro de que o negócio já está mais concretizado e mais amarrado. E aí, um outro detalhe, importante que você demonstre para o juiz que aquele bem está sendo vendido por um valor justo, por um valor de mercado. João, os herdeiros não têm dinheiro para fazer uma avaliação. Poxa, entra no site. Se você está vendendo um veículo, você tem sites especializados que fazem o cálculo estimado de um veículo daquele ano, daquele modelo, naquelas condições. Você tem a tabela FIP para utilizar como referência. Se você está falando de um imóvel, entre no site de venda de imóveis da sua cidade e pegue lá, por exemplo, imóveis similares na sua região, ou o valor do metro quadrado naquele bairro onde está sendo vendido aquele imóvel, e demonstre para o juiz que aquele bem não está sendo vendido por um valor vil, por um valor muito baixo, que ele está sendo vendido por um valor justo. Isso é muito importante, para que o juiz sinta que não está havendo uma fraude.
Então, levar para o juiz que também está sendo feita uma venda dentro do valor de mercado é muito importante para que ele se sinta confortável. Então, você leva isso já, além da proposta do comprador, você também leva para o processo a estimativa de valores já existentes, seja no site especializado ou seja por uma avaliação de um profissional como um corretor de imóveis, por exemplo. Beleza? Outra coisa que é muito importante que você peça na sua autorização, no seu alvará judicial, que o juiz autorize que seja feita a venda, porém, que os valores sejam depositados em juízo. E por que isso, pessoal? Como eu disse no início desse vídeo, o juiz ele não sente-se confortável em autorizar a venda de um bem porque ele não é o detentor do processo, ele não está acompanhando o processo do inventário. Então ele não sente segurança em fazer a autorização da venda, estimando ou preocupado que os herdeiros vão pegar aquele dinheiro, vão botar no bolso ou vão gastar e não vão pagar nem as dívidas do falecido e nem os impostos. Então, quando você demonstra para o juiz e pede autorização, excelência, me autoriza a vender um veículo, me autoriza a vender um imóvel, porém, só autorize que o pagamento por parte do comprador seja realizado através de um depósito judicial. O juiz fica muito mais tranquilo. Ora, se o depósito vai ser feito judicialmente, só ele vai poder autorizar o levantamento dos valores. Ah, João, e como é que eu vou fazer o levantamento dos valores? De posse, por exemplo, dos boletos para pagamento do ITCMD ou de posse dos valores e dados de informação de pagamento dos eventuais credores, você apresenta para o juiz e pede autorização de levantamento do valor da venda, que foi depositado numa conta judicial específica, você pede autorização para levantar aquele valor para pagar especificamente aquele boleto X. Levantou o valor, efetuou o pagamento, às vezes o juiz vai dar uma autorização para que o gerente do banco pague especificamente aquele boleto do ITCMD, você vai pagar, prestar contas dentro do processo, acabou a ação de inventário, de alvará. Então é um procedimento simples, é um procedimento fácil, que se você fizer a petição bem feita, bem instruída e de forma que você deixe o juiz confortável, não há por que ele negar a autorização de venda de um bem dentro do inventário extrajudicial. E digo mais, pessoal, é uma tendência que o judiciário encaminhe para o extrajudicial cada vez mais as possibilidades de resolver problemas dentro do inventário. Então, eu vou citar duas para vocês que são recentes, tá? Ano passado, houve uma autorização pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, uma atualização na Resolução 35, onde trouxe a permissão para que o inventariante possa diligenciar perante um banco onde o falecido tinha conta, e se ele deixou saldos bancários, dinheiro depositado em conta bancária, que o inventariante possa sacar esse valor para pagar impostos e emolumentos do cartório. Então veja que é um avanço na atuação do inventário extrajudicial, onde o próprio Conselho Nacional de Justiça permitiu que seja feito o levantamento de dinheiro. Então é possível que se faça um saque sem necessidade de alvará judicial para pagamento de impostos e emolumentos do cartório. Quer ver outro avanço? Recentemente, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no seu Código de Normas, que é aplicado aos cartórios extrajudiciais, abriu um artigo permitindo que, dentro do inventário extrajudicial, os herdeiros possam realizar a venda de um imóvel, mesmo sem alvará judicial. João, como é isso? Não existe previsão legal. Gente, muitos advogados não sabem, mas existe uma normativa que todo cartório precisa seguir, que na verdade são normativas, né? Normas, que são os códigos de normas redigidos pelos tribunais de justiça dos estados. Então, por exemplo, no meu caso aqui em Brasília, nós temos um provimento, né, com um código cheio de normas, onde os cartórios são pautados e regulamentados na sua atuação. Então, não é raro que você encontre nessas normas previsibilidades que não existem na lei ordinária. Existem procedimentos que são permitidos aos cartórios que muitas vezes na lei você não vai encontrar. Então você só vai conhecer isso atuando, fazendo na prática. Então essa previsão, por exemplo, do Código de Normas, está lá especificamente no estado do Rio de Janeiro. Então se você está vendo esse vídeo e é do Rio de Janeiro, eu não sei se você já sabia, mas isso é uma atualização que aconteceu no final do ano passado, onde o Tribunal de Justiça permitiu que um bem possa ser vendido dentro do inventário extrajudicial, mesmo sem a existência de um alvará judicial.
Então, é um baita avanço e eu acredito que é uma tendência para os outros estados que muito brevemente vão adotar essa medida. Ó, a Leila falando aí que ela é do Rio de Janeiro. Não sei se você já sabia disso, Leila. Tá lá a atualização, depois eu vou postar aqui o artigo especificamente lá no Código de Normas que que trouxe essa permissão de venda do imóvel dentro do inventário extrajudicial, beleza? Outra coisa, realização de inventário com a existência de herdeiro menor. Existem 2 estados, o Acre e o Mato Grosso, que já permitiram a realização de inventário extrajudicial, mesmo com a existência de menor de idade. Isso está lá no código de norma deles. Ah, João, precisa passar pelo Ministério Público, pelo juiz? Sim. Porém, é um procedimento muito mais simples, onde o cartório prepara a minuta, submete ao Ministério Público num procedimento que geralmente os cartórios já realizam com o Ministério Público. Então, é um procedimento muito simples. Então, cada vez mais, o extrajudicial está tendo a possibilidade de se realizar e resolver problemas em inventários. Gente, isso desafoga o judiciário. Então, cada vez mais, o judiciário está encaminhando para o extrajudicial medidas com essa possibilidade. E outra, há a possibilidade de você, advogado que é especialista, construir jurisprudência nessa situação. Quer ver um caso? Se você jogar na internet aí e falar assim, ó, inventário extrajudicial com menor, você vai achar a notícia de um advogado que em Taubaté, São Paulo, ele pediu autorização judicial para que fosse feito o inventário extrajudicial, mesmo com a existência de menor. João, como assim? Veja, ele pediu, demonstrou ao juiz que todos os herdeiros estavam de acordo, os representantes do menor estavam de acordo, a partilha respeitava a lei, ou seja, era uma partilha igualitária, não haveria prejuízo para o menor, e ele pediu ao juiz, olha, nós não queremos tramitar um processo judicial. É um processo a menos para vocês, para nós é mais rápido, mais sério que eu faça no extrajudicial, e eu quero uma autorização judicial para fazer o inventário extrajudicial. E o juiz foi lá e concedeu a autorização para que fosse feito, mesmo não tendo uma previsão legal para isso. Então, para você que é advogado especialista, conhecendo esses trâmites, eu garanto, você conseguirá fazer e resolver mais problemas extrajudicialmente do que judicialmente. Consequentemente, seus honorários serão melhores, porque você sabe resolver um problema que muitos advogados não sabem, e sem dúvida nenhuma, você vai receber seus honorários de forma muito mais rápida, não dependendo do judiciário por anos a fio num transcorrer de um processo de inventário. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa live. Se você gostou, já deixa aqui seu coraçãozinho aqui no Instagram. Se você está no YouTube, já deixa aí o seu gostei e compartilha essa live, esse vídeo com aquele advogado, com aquele profissional que atua em inventários. E eu quero te fazer um convite que dia 2 de fevereiro eu vou fazer um evento 100% online, gratuito. O link de inscrição está na bio do meu Instagram. Se você quer participar de um evento que fala especificamente sobre o passo a passo de como atuar em inventários extrajudiciais de forma mais simples, de forma mais rápida, de forma mais prática, onde você pode ganhar seus honorários de forma muito melhor, muito mais rápida, eu quero te convidar. Faça lá a sua inscrição, dia 2 de fevereiro, às 8 horas e 7 minutos, evento 100% gratuito e online. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus, tenham um bom dia, uma boa semana, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.